7. Olá a todos, meu nome é Álvaro, aqui do meu lado temos a Beatriz, temos também na tela a Lara e o Victor, e nosso é o tema 8, e falaremos sobre a competência nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. Bom, basicamente a gente toma como base a garantia de lei e ordem, trazida pela lei, que é essa mesma, de nome próprio, Lei 13.491 de 2017, e agora passarei para o Victor, que fará a contextualização. Olá, pessoal. Lara, obrigado por ter já passado o slide. Primeiro, a gente está falando aqui de um cenário de divergência doutrinária e jurisprudencial, quando a gente tem essa fixação de competência, quando o militar comete esse tipo de crime contra um civil nessas circunstâncias que o tema do nosso trabalho faz. E aí que urge essa importância. Mas por que urge essa importância? Qual que é a base disso? Muito além da Lei 13.491, que eu também vou dar até mesmo um aparato antes de passar a palavra para a próxima pessoa, que é a Lara. Como eu disse, é um cenário de divergência doutrinária, jurisprudencial, até mesmo normativa, sobretudo porque nós temos, como ponto de partida, a própria Constituição. Ali no artigo 5º, no inciso 38, a linha D, nós temos que a fixação de competência para o julgamento de crimes contra a vida é cabida ao tribunal do júri, ou seja, o tribunal do júri que vai julgar qualquer crime contra a vida. No entanto, nós temos outras normas que entram em conflito com isso. E a partir desse conflito que nós temos toda essa questão, toda essa discussão e essa temática. Então, por exemplo, nós temos que, num cenário onde nós temos um militar como autor de um crime e um civil como vítima, nós temos, por exemplo, que no Código de Processo Penal Militar, no seu artigo 9º e parágrafo único, achei a fixação de que, nesse tipo de crime, a competência de julgamento desse militar vai ser pela justiça comum, não pela via do tribunal do júri. Mas por que assim? Quais as implicações disso? Por que isso é bom ou ruim? Isso a gente já vai discutir sobre uma perspectiva mais crítica, sobretudo. Um outro exemplo também que nós temos é a própria Constituição, no seu artigo 125, parágrafo 4º, onde ele volta e ele reitera o artigo 5º da própria Constituição, trazendo que o militar estadual, muito importante essa nomenclatura, porque essa nomenclatura implica em uma boa discussão também. Os termos, eles têm um grande poder aqui nesse nosso trabalho. Esse artigo, ele diz que o militar estadual, quando ele cometeu um crime, né, contra a vida de alguém, contra a vida de um civil, ele vai ser julgado pela via do tribunal do júri. Ele até diz aqui, nesse artigo, que nós temos aqui que, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, caberá ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, né, desse militar e da patente dos oficiais da graduação das praças. Porque esse artigo ele está fixando sobre a competência de julgamento. Ele fala que isso é ressalvado ao tribunal do júri quando esse militar estadual cometer um crime contra civil nessa garantia de lei e ordem. E aí, com um ponto-chave no nosso trabalho, como o próprio Álvaro trouxe aqui, a Lei 13.491 de 2017, que traz mais claramente que o julgamento do militar estadual e federal, como regra, é sim pela via do tribunal do júri. Então nós temos aí uma norma que corrobora com a Constituição, tanto com o artigo 5º, inciso 38, a linha D, como no artigo 125, parágrafo 4º, da mesma Constituição. É uma lei que confirma isso. No entanto, no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, nós temos divergência no tocante a esse assunto. E o interessante também de se ressaltar nessa Lei 13.491 é que essa lei, ela traz que existe uma exceção que, em regra, os militares estaduais federais eles vão ser julgados pelo tribunal do júri. No entanto, os militares que servem às Forças Armadas, eles serão julgados pela Justiça Militar da União, não pelo tribunal do júri. Então nós temos aí uma outra divergência que essa lei também trouxe. E a partir disso nós começamos essa nossa discussão, essa nossa análise
crítica sobre esse tema, sobre as implicações disso, a quais agentes que isso atinge e quais implicações isso tem no nosso Estado, uma vez que quando a gente fala de militar, a gente está falando sobre o aparelho estatal de repressão, um aparelho estatal que vai mexer com a vida das pessoas, que vai mexer com a nossa segurança e com o andamento do nosso país. E agora eu vou passar a palavra para a Lara. Obrigada, Vitor. Olá, gente. Agora eu acho que é essencial falarmos sobre a redação do artigo 9º do Código Penal Militar, que foi a alteração dessa lei que foi analisada. Então, para começar, como o Vitor bem apontou, eu acho que é importante falar sobre essas competências constitucionais da Justiça Militar. Eu estou trazendo aqui o artigo 124, que fala da Justiça Militar da União, que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E as dos Estados, o artigo 125 também traz essa competência, só que, claro, logicamente mudado para o campo dos Estados, respeitando a nossa federação. E o nosso parágrafo 4º ressalva a competência do júri, ou seja, o tribunal do júri, para um crime feito por militar contra um civil. E assim, eu acho essencial falar sobre a mudança do inciso 2º do artigo 9º. Antes da lei de 2017, os crimes previstos para se considerar um crime militar eram os previstos simplesmente no Código Penal Militar, uma coisa muito lógica. Só que essa mudança de lei também incluiu os crimes considerados comuns, que são os previstos na legislação penal. Então, atualmente, se tem, pelo texto dessa lei, que o militar ele pode ser julgado também pelos crimes comuns em condição de militar, e não em condição de civil. Não existe mais essa separação que era feita antigamente. E passando, eu trouxe uma jurisprudência que foi um agravo regimental no habeas corpus. E, para resumir o caso concreto, foi uma vítima civil mulher, foi abordada por 2 policiais militares que estavam à paisana, sem farda, mas que portavam a arma da corporação, abordaram essa mulher e a coagiram a permanecer numa residência do qual ela desconhecia onde ficava, de quem era essa residência, e ela foi forçada a ligar para seu marido, e ele também adentrou nessa residência, e os 2 foram obrigados a gravar por vídeo falsas confissões de que eles faziam parte de um esquema de tráfico de entorpecentes sob a ameaça das armas da corporação. E a discussão central que se deu em primeira e segunda instância foi o tribunal competente para julgar, porque mesmo que eles não estivessem em serviço militar, ou seja, não estavam em missão militar, não estavam a serviço do órgão da Polícia Militar, eles estavam usando a arma da corporação, como eu falei, e eles se anunciaram como policiais militares. Então, mesmo que não fosse uma missão oficial, porque obviamente foi um crime, eles se anunciaram como policiais militares, e nesse caso, com fulcro na lei, na alteração da lei que a gente analisou, eles foram sim obrigados a serem julgados pelo Tribunal Militar. E diz aqui o ministro relator em que não há o que se falar em deslocamento do feito para a justiça comum, por causa justamente disso. E mesmo que eles não estivessem com a farda, e mesmo que eles não estivessem em missão militar, o fato deles se portarem como militar, participarem da corporação e utilizassem essas armas, torna isso competência da justiça militar e afasta a competência da justiça comum. E passando para o inciso 2º e os parágrafos que subseguem, eu também acho que é essencial a gente trazer de volta essa questão do conflito do tribunal do júri. E o parágrafo 1º, ele diz que crimes militares contra civis são de competência do tribunal do júri.
E isso está em total acordo com a Constituição brasileira, artigo 125, parágrafo 4º, como trouxe o Vitor. Só que temos que analisar também o parágrafo que sucede. O parágrafo 2º, ele traz um rol extensivo de exceções, não é uma só, não são duas, é um rol extensivo de exceções e que trazem discussões sobre o alinhamento dessa alteração da lei com a Constituição Federal. E alguns exemplos são que fogem dessa competência do Tribunal do Júri. Cumprimento de atribuições estabelecidas pelo presidente ou pelo ministro do Estado da Defesa, ações de segurança de instituições militares ou mesmo de missão militar, e de atividades de natureza militar quaisquer, que entram em conformidade, sim, com o artigo 142 da Constituição. E, além disso, dessas 3 hipóteses, existem 4 hipóteses de lei, que também estendem esse afastamento do julgamento pelo júri. E, assim, a gente pode começar a entender a polêmica que envolve essa alteração da lei, porque não é muito estranho você pensar numa hierarquia em que a Constituição ela prega os parâmetros necessários para o funcionamento do ordenamento jurídico e uma lei que estabelece tantas exceções que te faz desconfiar sobre realmente o quanto o Tribunal do Júri alcança as questões militares e principalmente os crimes militares contra civis. E falando um pouco sobre esses questionamentos, eu trago as ADIs 5.804 e 5.901, que elas trazem realmente não somente esse questionamento da lei em relação ao artigo 125, parágrafo 4º, mas também trazem em relação ao artigo 5º, inciso 38, que reconhece a instituição do júri. E pode-se entender realmente que existiria uma situação de inconstitucionalidade por causa desse afastamento do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida. E realmente não importa se seriam militares ou se seriam crimes de civis contra civis, porque isso está primeiramente no artigo 5º, que é um rol extensivo de direitos fundamentais e é um artigo que a gente pode dizer que deveria ser o menos tocado e ter menos interferência de leis alheias à Constituição. E essa questão do foro especial por prerrogativa de função também traz questionamentos, porque há o argumento de que esse afastamento do Tribunal Comum e do Tribunal do Júri, obviamente, traria uma espécie de redoma entre os militares que cometem crimes contra civis, porque eles estariam julgados pela corporação e sob possíveis, não se pode afirmar, obviamente, porque temos que estabelecer que a justiça é justa, na teoria, mas que poderia sim ter certos desvios de julgamento, desvios jurisprudenciais, que seriam perigosos para a nossa Constituição em relação a esse ataque do questionamento ao Tribunal do Júri. E, sendo assim, eu passo a palavra para a Beatriz, que vai falar sobre as atribuições investigatórias no âmbito analisado. Muito obrigada, Lara, pela palavra. Em questão de atribuição investigatória, no âmbito da modificação legislativa, com nova redação, recapitulando que o legislador ampliou o rol de infrações penais consideradas militares, além daquelas capituladas na parte especial do CPM, que igualmente passam a integrar o conceito de crime militar, e aquelas descritas na legislação penal comum, em exceção aos termos que a Lara acabou de falar no artigo 9º. Ou seja, essas alterações vão implicar numa exclusiva atribuição para que a Polícia Militar instaurasse um inquérito policial militar para apurar os fatos. Essas alterações legislativas, não trazendo a inclusão de novos tipos penais ao Códex Militar, nos termos do inciso 2º, como ela falou, acaba que esses tipos penais descritos na legislação penal comum assumem essa natureza de crime militar, quando quando você tem um militar como sujeito ativo ou passivo. E embora esse sujeito passivo seja civil, a infração penal considerada praticada por um militar e o local sujeito à administração militar
embora em local não sujeito, talvez, à administração militar e sendo, né, assim, quando o militar pratica essa infração penal em prejuízo da administração militar ou de patrimônio que esteja sob a administração penal, como a gente considerando a Lei 9.299, de 96, e a Emenda Constitucional número 45, de 2004, que fala que o crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil não pode ser mais compreendido como um crime de natureza militar. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Passou-se a argumentar que essas alterações da lei teriam implicado uma exclusiva atribuição dessa corporação para as investigações, partindo da premissa que os crimes dolosos contra a vida, contra civis, permaneceriam possuindo natureza militar e que seria necessário reconhecer a existência de uma diferenciação entre a competência jurisdicional e a atribuição para investigar esses delitos. E a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em uma decisão isolada, ela encampou esse entendimento, determinando o trancamento de um inquérito policial no qual se investigava um crime doloso contra a vida de civil praticado por policial militar, sobre o argumento da duplicidade de investigações. Mas não é um entendimento único, porque o próprio tribunal acabou negando um pedido para trancamento de investigação em trâmite junto à Polícia Civil. Então, nesse tocante, nessa reflexão da natureza processual da Lei 13.491, pode passar o slide, Lara, por favor. Coloca-se que, em sendo identificadas apurações ainda em curso, que tenham sido instauradas perante o juízo comum, mas que na atualidade demandam processar perante a Justiça Militar, a partir de uma criteriosa avaliação do caso concreto, coloca que cabe ao Ministério Público declinar a atribuição a um dos órgãos do Ministério Público com atribuições junto à Auditoria Militar Estadual. E isso vai ocorrer precisamente naqueles casos que não tiver ocorrido o recebimento da denúncia. Ou o Ministério Público pode arguir uma incompetência do órgão jurisdicional, postulando o declínio da competência à Auditoria Militar Estadual, que é o que se dá na denúncia já recebida. E, em toda forma, havendo a conexão ou a contingência entre delito militar e infração penal de competência da Justiça Comum, aplicando-se em exceção, né, a regra da unidade de processo e julgamento do artigo 79, inciso 1º do CPP, que foi consagrado, né, pela súmula 90 do STJ. E aí, no tocante a crimes dolosos contra a vida de civis praticados por policiais militares, fica como atribuição da Polícia Civil a investigação de crimes dolosos contra a vida de civil praticado por policiais militares, sem o prejuízo da eventual investigação do Ministério Público, bem como pela Polícia Militar no que diz respeito à apuração de cunho administrativo e disciplinar militar. Vão ser dois processos diferentes. E embora a identificação da prática de conduta culposa pelo agente leve à apuração para a justiça militar, trata-se de aferição que deve ser procedida de forma cautelosa, evitando uma indevida supressão da apreciação meritória pelo juiz competente, que seria o tribunal do júri. A identificação da prática de conduta dolosa do agente no curso do inquérito policial militar, por sua vez, deve levar à apuração para a justiça comum, para o tribunal do júri, abstendo-se da instância militar de exorar a aferição do mérito. Haja vista, novamente, uma excepcionalidade do âmbito de atuação previsto no artigo 82, parágrafo 2º do CPPM. E, por último, a competência para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que vão ser praticados pelos policiais militares contra civis, ele é de cunho constitucional, como a Lara já explicitou muito bem, e que ela não vai sofrer qualquer alteração pela Lei 13.491. Permitindo, então, o Tribunal do Júri, seja para fim de determinar a correspondência do âmbito investigatório, seja para delimitar a apreciação meritória afeta a presença, e seja no caso concreto das causas excludentes de licitude ou culpabilidade. E, de alguma forma melhor também, eu vou passar para o Álvaro, que vai explicar uma outra faceta dessa questão investigatória. Bom, olá a todos. Depois da Beatriz explicar muito bem sobre a questão investigativa, eu vou explicar um pouco mais a fundo sobre as atribuições investigativas, sobre a instauração de inquérito e diferença de inquéritos.
principalmente na questão do inquérito policial militar, o IPM, e o inquérito policial comum. E quais são as diferenças especificamente? Bom, primeiramente, a gente precisa pontuar que o direito militar é dotado de especificidades, vez que é um ramo constitucional especificado dentro do direito brasileiro. A apresentação que a gente tem aqui, ela está longe de esgotar o tema e a gente apenas está tratando de instituto específico de suma importância dentro da análise de competências de crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. A gente precisa especificar muito isso. A ideia que temos aqui é apresentar nessa parte o procedimento administrativo na apuração de crimes de militares contra civis. Mas, como veremos, existem crimes de militares que são militares próprios e crimes militares impróprios. E a gente tem que explicar aqui um pouco sobre quais são as diferenças. A instauração de inquérito, basicamente, como temos no Código de Processo Penal Militar, o CPPM, como o pessoal bem citou aqui, ele está definido no artigo 9, que a gente citou bastante em todas as apresentações, porque a gente pode ver que ele é de extrema importância. Ele tem como finalidade a apuração sumária de fato que é tido como crime militar e sua autoria. Esse inquérito tem como característica a instrução provisória e como finalidade ministrar elementos que possibilitem a propositura de ação penal. No seu parágrafo único do artigo 9, temos que é considerado efetivamente o que é considerado efetivamente instrutório no curso regular do inquérito. Bom, o que seria? Seriam investigações realizadas por peritos, idôneos, principalmente, porque se não for um perito idôneo, não dá para se considerar como instrutório dentro do inquérito penal militar, e que obedeçam formalidades postas no CPPM. E, bom, apesar da gente ter falado bastante sobre crime militar, a gente não explicou exatamente o que é um crime militar mais a fundo. Como a gente explicou, a gente está tratando sobre crimes militares, sobre inquéritos policiais militares. E ele é instaurado sobre a premissa de que a vida militar tem certas especificidades que a gente não consegue abrir mão. E o que distingue a transgressão do militar, de um crime militar, é que essa fere valores militares, como a Lara muito bem falou. Então, bom, a lógica que distingue a transgressão militar de uma intervenção disciplinar em cima do militar é a mesma lógica que a gente define o que é uma contravenção penal e um crime, segundo o que é trazido por Assis JC, como a gente pode ter posto. Bom, agora, apesar de facilmente compreensível o que a gente pôs até agora, a gente tem que, doutrinariamente, a gente deve seguir alguns conceitos e alguns requisitos para que a gente estabeleça competência na hora de tratar o tema. Tem competência ratione matéria, ratione persona, ratione tempo, que eu vou falar assim porque está ratione temporis, e ratione legis. Ao tratar da competência razão da matéria, temos posto que a gente tem que verificar a dupla qualidade do militar no ato e no agente para que se possa apurar esse tipo de crime. Temos posto no artigo 9º, de novo, mas só que agora, do Código Penal Militar, a possibilidade de cometimento de crime militar, podendo ter a necessidade da qualidade de militar do agente, que pratica a conduta. Nesse caso, em tempos de paz. Ou seja, é uma competência em razão da pessoa, pois são considerados crimes militares também em tempos de paz. Para que a gente não se confunda aqui, temos que pontuar que crimes militares podem ser classificados como crimes militares próprios, como eu já disse, que somente militares podem cometer, como a deserção, e também como a gente tem outros crimes definidos em lei, e crimes militares impróprios, que civis também podem cometer. Pode ser estranho, mas civis podem cometer crimes militares. Como o professor de constitucional coloca muito bem, se você auxilia um militar a furtar algo de dentro da caserna,
você acaba por cometer um crime militar, sendo um civil. Nesse ponto, a gente tem que tratar o crime militar impróprio, novamente, o artigo 9º do Código Penal Militar, toma frente, pois nele se encontra a descrição de quando o crime é militar comum, mas só que mas para evitar a digressão aqui. Eu preciso dizer que a gente está falando sobre crime militar próprio, porque é cometido por um militar contra um civil. Mas, bom, o que a gente precisa pontuar aqui antes de seguir? O que é o inquérito policial militar? O inquérito policial militar é um procedimento administrativo feito pela Polícia Judiciária e consiste em investigação para apurar infrações penais e sua autoria. Isso para que a ação penal possa ser exercida, requerendo medidas cautelares que sejam pertinentes ao caso, principalmente por ser relacionada a militar. Mas vale lembrar, antes da gente prosseguir, que nesse caso é somente para crimes relacionados a militares. Bom, apesar de eu ter falado aqui sobre inquérito policial militar e inquérito militar, até agora eu não falei qual é a diferença. E depois de toda essa explicação, a gente pode ter algumas dúvidas. Mas a resposta é relativamente simples. O inquérito policial nada mais é que aquele procedimento que eu acabei de explicar. É um procedimento administrativo, no qual não se prolata a sentença antes de seguir. E que nada mais é que algo que informe o juiz que vai apurar a existência de uma infração penal e sua autoria, e após analisar, ele vai ver se ele aceita ou não a propositura de uma ação penal. Ela tem como finalidade munir o titular da ação para que ele possa ter elementos para provê-la. Bom, mas e o inquérito policial militar? A resposta é simples, mas não simplista. A gente tem que... É a mesma coisa, só que a função desta é julgar crimes específicos de militares. E apenas aqui a gente tem que tratar que, como o Victor trouxe, esses crimes praticados de militares contra civis não vão ser julgados segundo a lei de inquérito policial militar. Vai ser julgado segundo inquéritos policiais normais, porque nesse caso a gente tem que a competência é deslocada, principalmente porque a matéria, ela toca com matéria constitucional e toca com outras matérias que a gente tem que ter um grande entendimento que está principalmente em tempos de paz. A lógica dos tempos de paz não tem como a gente abordar de modo restritivo como crime militar. Bom, agora a gente tem as partes mais conclusivas e que a gente vai passar para a Beatriz. Bom, gente, aqui se encerra a nossa apresentação e espero que todos tenham gostado, espero que tenham entendido como realmente acontece a questão de crime doloso, de um militar contra um civil. Realmente não é uma coisa simples, como o Álvaro falou, realmente envolve vários direitos, não só o direito penal, não só o direito militar, não só o direito processual penal, o direito processual militar. Mas espero que isso seja um pouco de luz dentro desse quarto bem escuro que a gente fica quando a gente entra no processo do direito de processo penal. Muito obrigada por todos. Se alguém quiser dar um tchau, também a palavra está aberta. Obrigada a todos por assistirem até o final e espero que realmente o que a Beatriz falou tenham compreendido um pouco mais essa questão muito complicada do crime doloso de militar contra civil. Obrigada. Também passando para agradecer por vocês assistirem, por prestarem atenção e poderem nos prestigiar nessa apresentação, que tudo tenha ficado claro, que a gente tenha conseguido passar a mensagem para vocês sobre um tema tão controverso, um tema tão discutível. Aqui a gente não consegue nem chegar perto de exaurir o tema, mas a gente pelo menos abriu essa discussão e deu um pouco mais de luz para ela, reiterando tudo que os meus colegas já disseram. Muito obrigado.